Amados irmãos, a paz do Senhor. Pode ficar à vontade, pode sentar. Uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com os amados irmãos. Como disse o nosso cooperador Leandro ali, muito bem recebido pelo irmão baiano ali, né? Ele é da Bahia para nos receber aí, que bênção, né? Maravilha. Também agradecer pelo convite do pastor Robertson. E estar aqui é uma alegria para mim. Há tempo que eu havia conversado com o pastor Elias, Anunciação. Falar em pastor Elias, ele morou lá em Ubiratã muitos anos. Quando ele foi obreiro ali, eu fui cooperador ao lado dele. E eu andava atrás na moto com ele para fazer as visitas. Nós juntos fazendo as visitas ali e servindo ao Senhor. Eu casei, ele me apresentou a diácono. Logo no primeiro ano que eu casei, no outro ano ele me apresentou a presbítero. Pastor Elias, uma pessoa que nós o conhecemos há muitos anos, pessoa muito de bem. E também fiquei alegre em ver ali a Cleusa e o pastor Vicente. Conheci ela o ano passado, né? Ela falou que disse que Orlandinha, ela ia zelar da igreja lá, na igreja velha ainda, né? Lá da Avenida Clodoaldo. Aí o Orlandinho disse que ia mexer nos instrumentos lá. Deu certo, viu, Cleusa? Comecei a mexer com aqueles instrumentos lá, e aí acabei aprendendo música. Já estou há 35 anos na regência da orquestra lá. Pela misericórdia de Deus, né? Nós fizemos uma festa lá dos 35 anos. Inclusive foi aluno nosso lá, o Marcos Navarro, da família Navarro, né? Bernardo Navarro, do Silva Pimenta. Hoje ele é missionário lá na Bolívia, na cidade de Tarrira, na Bolívia. Tem mais de 20 igrejas que ele é pastor-presidente lá, já formou mais de 3 orquestras ali. É uma benção, né? Então, aquilo que é semeado, o bom fruto, quando é bom semeado, um bom coração, ele cresce e dá fruto. Amém? Graças a Deus, meus amados irmãos, estou feliz realmente, né? Estar aqui. O Robson nos convidou, pastor Robertson, né? E conversando com ele assim, ele começou a contar e tal. Falei, não, eu sou assim, assim. Falei, mas você é filho da Cleusa, então? Você é neto do João de Assis? Falei, sou neto do João de Assis. O João de Assis, que é o pai dela, foi um dos primeiros crentes lá de Ubiratã, na década de 60, né? E minha mãe também. Minha mãe chegou ali na década de 60. Agora acho que está restando só minha mãe lá, com 89 anos. O restante já partiu no Senhor, né? Mas é assim, né? E Deus é gloriosa, maravilhosa. Os irmãos já cantaram, louvaram o nome do Senhor. E o Senhor nos deu uma palavra para trazer aqui nesta noite, para nós meditarmos. Como diz o tema, né? É a terça viva. É um clamor. Esse tema nos chama bastante atenção, né, Leandro? Viver, né? E logo eu lembrei daquele versículo, né? Lá de Levíticos 6:13. Uma parte do versículo diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Amém? Apocalipse capítulo 2, capítulo 21, versículo 7, diz assim: quem vencer herdará todas as coisas. Muito bem, se tratando de avivamento, é bem verdade que a igreja ela tem um desafio muito grande, né, pastor Vicente? O fogo que começou lá no Pentecoste há aproximadamente 2000 anos, ele continua aceso. Embora as intempéries, as perseguições, as dificuldades, a igreja teve momentos em alta, momentos em baixo, mas a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, aquela que tem como o Senhor Jesus como cabeça, essa permanece com o fogo aceso no seu coração. Eventualmente, algumas denominações nesse tempo, quem sabe apagou o fogo, diminuiu, não tem mais. Mas a igreja verdadeira, ela continua com o fogo aceso. Em 1911, no começo do século passado, quando 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, trouxeram para o Brasil o movimento pentecostal. Estamos aí, comemoramos os 114 anos, né, pastor? 114 anos do movimento pentecostal. Aquela chama que iniciou lá em 1911, ela continua acesa. E nós
temos a responsabilidade. A igreja, de uma forma coletiva, ela tem a responsabilidade. E individualmente, cada um de nós, cada crente, tem a responsabilidade de manter a chama acesa. Quando da mensagem de Deus a Moisés, dizendo a Arão para que mantesse, que o fogo permanecesse aceso no holocausto, lá no tabernáculo, isso estava apontando, falando evidentemente da igreja, que deveria permanecer com o fogo aceso, porque o fogo, ele transmite vida, ele transmite força, ele transmite vigor para a igreja. E observando, eu estava meditando, o avivamento, a palavra em si, etimologicamente, a origem da palavra é viver de novo, nascer de novo. Avivamento é nascer de novo, né, pastor? Mas existe, pelo menos na minha avaliação, o avivamento emocional e o avivamento passageiro, que é o emocional, e aquele que é permanente, aquele que é movido pelo raciocínio, ele é racional. O emocional, ele é rapidinho, aquele movimento, aquela alegria momentânea, ele passa, é passageiro. Mas o avivamento racional é aquele que permanece. E glória a Deus por isso. O avivamento na igreja, ele basicamente ele é dividido em duas condições: a aquisição e a conservação. A aquisição é quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Nesta noite, todos são crentes aqui nesta noite? Todos são crentes, né? Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nos escolheu, nós recebemos um avivamento. Esse foi o avivamento da aquisição. É o primeiro amor, é as primeiras ações quando aceitamos a Jesus, naquele entusiasmo, né? Naquela força de orar bastante, de buscar a Deus, de pregar o Evangelho, de sair falando de Jesus para os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de escola. Aquele prazer, aquela alegria de falar, é o primeiro amor. Tenho certeza que todos nós passamos por esse momento, o entusiasmo, né? Mas com o passar dos tempos, a tendência natural do ser humano é esfriar, entrar num estado de esfriamento espiritual. Isso é a tendência natural. Não foi diferente com a igreja do primeiro século, do segundo século que veio, que também passou por esses momentos. Não foi diferente também com a igreja em outros momentos. E não é diferente na nossa vida espiritual. Isso faz parte. E é por isso que existe um desafio para nós, os crentes, da preocupação de cada dia, nas nossas orações, nas nossas petições, no nosso clamor, é pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que a chama do Espírito Santo, no dia que nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, permaneça na nossa vida. Não são as coisas do mundo que eventualmente querem tomar a nossa alegria, quer desvirtuar a nossa confiança em Deus. É evidente que hoje o conforto, né? Estamos vivendo um período em que existe muito conforto, condição financeira melhor, tem mais condição de ir nos médicos, enfim. Nós vivemos em um momento de grandes mudanças. Quem aceitou a Jesus há 50 anos, 60 anos atrás, sabe. Era uma dependência total, né? As dificuldades em relação a médicos, as dificuldades em relação a tantas outras coisas financeiras, etc, etc. Hoje, de uma certa maneira, nós vivemos em um conforto. A coisa evoluiu, o Brasil cresceu e, consequentemente, a igreja também vive esse momento espetacular. Os irmãos sabem, os irmãos conhecem das dificuldades que as igrejas tinham, dos obreiros, né? Dificuldade com relação a veículos, a dificuldade com relação ao conforto das igrejas, né? Hoje estamos vendo aí o ar-condicionado. Quanto suor nós já passamos dentro das igrejas, suando e tal, não é verdade? Mas isso tudo não pode nos levar ao esfriamento espiritual. É esse o desafio que eu e você nós temos, os crentes desse presente século, é manter a chama do Espírito Santo acesa. Não perdermos a esperança
Quando eventualmente as lutas e as aflições da vida nos leva a momento de pensar que Deus nos esqueceu, achar que Deus já não ouve mais a oração como ouvia no passado. Não, Ele continua com os seus ouvidos abertos para ouvir. Mas como diz Isaías, né? Mas as vossas iniquidades é que fazem essa diferença. Nesta noite eu comecei a pensar e a meditar uma mensagem para os irmãos aqui. A conservação, né? Manter a chama do Espírito Santo. Como disse Abacuque, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Isto é, faze-a notória. É no meio dos anos mesmo. Porque quando aceitamos a Jesus, estamos naquele entusiasmo, naquela garra, naquela fome. Mas com o passar dos tempos, evidentemente, a tendência é de esfriar. Mas a palavra é essa: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio do período. E com certeza as promessas de Deus, elas são infalíveis. E nós sabemos que haverá recompensa sim. A nossa luta, o nosso desafio, quem sabe as nossas lágrimas, os nossos choros que evidentemente passamos diante das circunstâncias que o cristão passa aqui nesse mundo, porque é muito clara a palavra de Deus que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O evangelho que nós assembleamos, pregamos, continua sendo o evangelho de Jesus, aquele que Ele falou que quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evidente que existe hoje um evangelho barato, um evangelho, como costumo dizer na nossa escola dominical, fake news. Não, aceita Jesus que é só alegria, é só vitória, é só prosperidade, e etc, e etc. Mas o evangelho que Jesus falou, Ele disse: no mundo tereis aflição. Portanto, meu irmão, as tuas lutas, as tuas aflições, tenha bom ânimo, porque isso faz parte da nossa jornada cristã. Isso faz parte daqueles que estão empenhados, daqueles que estão engajados, aqueles que estão e que continua com a chama acesa e na esperança gloriosa de vida eterna. Porque essa é a nossa esperança. Esse mundo tudo passa, tudo é rápido, e a gente começa a perceber o quanto as coisas acontecem tão rapidamente. Quantos nós somos contemporâneos de um momento difícil que o mundo passou, e o Brasil não ficou diferente, que foi o momento da pandemia. Quantas vidas foram perdidas, quantos amigos nossos, quantas pessoas que nós conhecíamos, quantos pastores, quantos chegados nossos partiram para a eternidade. É porque nós não somos eternos, e é por isso que nós temos que refletir. Aleluia, glória a Deus. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, que para aquele que permanecer na presença, para aquele que continuar com a chama acesa, para aquele que continuar confiando que o Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, e que Ele não esqueceu das suas promessas, Ele tem recompensa sim, Ele tem um prêmio para cada um de nós. Portanto, animamo-nos, aleluia, porque brevemente a jornada findará, aleluia. Nós continuamos sim sendo aqueles que creem em um céu. Nós continuamos sendo aqueles que creem que Jesus voltará. Nós continuamos pregando que Ele voltará, aleluia, brevemente, porque os sinais estão apontando, e glória a Deus por isso. A volta dele se aproxima sim. Ao que vencer herdará todas as coisas, diz o Apocalipse 21:7. Na nossa vida secular nós somos motivados por recompensas, não é verdade? Isso se faz em todos os aspectos da nossa vida. O aluno, ele estuda, dedica, porque ele quer no final receber o diploma. Não é assim, pastor Vicente? O trabalhador, ele trabalha o mês inteiro, trabalha, luta, esforça, dia de chuva, dia de sol,
porque ele vai ter a sua recompensa, vai ter o seu salário. Não obstante, os obreiros do Senhor, o obreiro é digno do seu salário, porque ele está trabalhando, está lutando, mas enfim, está buscando uma recompensa. Mas isso tudo são recompensas humanas, são recompensas que vai terminar. Mas existe promessa para aqueles que creem, aleluia, de uma recompensa, de um prêmio eterno, algo que não vai acabar, algo que vai ser por toda a eternidade. E às vezes nós, na nossa ignorância, às vezes queremos, muitas das vezes, nos esfriar espiritualmente, esquecendo que aqui nesse mundo é tão passageiro, não se compara quando se diz em eternidade. Não é 50, não é 100, não é 200, não é 1000, é eternidade, aleluia. Por isso, vamos pensar nisso. Nessa noite, a palavra do Senhor nos chama a atenção para isso, a pensar na eternidade, a saber que existe uma promessa para aqueles que realmente creem e esperam. Não importa se faz 1 ano, ou 2 ou 10. Está aqui o irmão Leandro, novo na fé, vamos dizer, um novo convertido, está começando a jornada. Mas tem irmãos aqui que já estão com 40, 50 anos, mas estão esperando a volta do Senhor Jesus, aleluia. O apóstolo Paulo, ele comparou a vida cristã. Inicialmente nós observamos aqui acerca das recompensas. Ele fala claramente que na vida cristã existe uma analogia que ele faz de 3 situações de pessoas que está no embate aqui nesse mundo. Primeiramente ele fala de um soldado. Segundo ele fala de um combatente. E terceiro ele fala de um atleta. E é gratificante saber que em qualquer dessa situação existem promessas gloriosas, conforme a palavra de Deus nos diz. E na condição de soldado que ele diz, em Efésios capítulo 6, versículo 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tome posse nessa noite dessa armadura. Como soldados que nós fomos engajados, temos como capitão, como general, como nosso comandante, o próprio Senhor Jesus Cristo, aleluia, que nos chamou, que nos colocou, aleluia, na condição de soldados, de homens e mulheres que estão engajados para esta batalha. Quando aceitamos a Jesus, nós recebemos do Senhor essa armadura. Portanto, como soldado, nós temos que agir. É uma guerra constante que vivemos aqui nesse mundo. As aflições, e às vezes o crente olha para o outro crente: aquele crente não tem luta, não passa provação. Muito pelo contrário, irmãos. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas dificuldades. E é por isso que a palavra de Deus, ela nos diz que as armas da nossa milícia, na condição de soldado que somos, que estamos nesta guerra, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. E o Senhor Deus, a cada dia, Ele nos trouxe aqui nesta noite para nos disponibilizar desta arma gloriosa. Se você está passando uma luta, uma provação, esse problema difícil que você está fazendo, está achando que não tem condição, nesta noite, em nome de Jesus, receba a arma de Deus espiritual nesta noite. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, não é uma guerra física, não é a guerra de sangue, não é a espada, não é o revólver, mas é uma guerra espiritual, como diz a palavra, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma guerra constante. Mas para tanto o Senhor nos dá armas poderosas. O seu nome é poderoso, aleluia, em qualquer circunstância. O seu sangue é glorioso em qualquer situação.
para um livramento, para uma cura, para uma libertação. Portanto, nesta noite, irmão, irmã que está aqui, jovem, saiba que o Senhor está lhe dando esta arma para que você vença essa luta, para que você vença essa tentação que está lhe afligindo, essa tentação que está todo dia te incomodando, lá no teu trabalho, lá na escola, aonde quer que seja. O Senhor Jesus te disponibiliza nesta noite como um bom soldado, o seu nome, o seu sangue, a sua palavra, aleluia. Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo 2 e 10 nos diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pelo menos 3 coroas aqui eu coloquei, que é a recompensa dos salvos: a coroa da vida, a coroa da justiça e uma coroa incorruptível. Essa coroa da justiça está ligada para o soldado, para o combatente. Portanto, imagine aquele dia na eternidade, aleluia, em que haveremos de receber do próprio mestre esta coroa. Ser fiel até a morte. O soldado é aquele que não desiste, ele está disposto a morrer pela sua pátria. De igual modo, na condição de crente, de soldado de Cristo, nós devemos estar dispostos a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E devemos estar dispostos a pagar o preço. Mas como é difícil ser crente, como é difícil, quem sabe com os colegas, com os amigos, ser crente, dizer que é crente. Esse mundo tem tantas coisas, entre aspas, boas. É evidente que tem. As coisas que o mundo oferece não são coisas ruins de forma alguma. São coisas boas, mas são coisas que nos levam à morte. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Devemos viver sim. Na oração de Jesus ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Aleluia. E nesta noite de clamor, de avivamento, nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude a manter esta chama do Espírito Santo, sempre lembrando que existe sim uma recompensa para você, irmão e irmã que está aqui, você obreiro, nós que estamos aqui. Existe uma coroa de glória, aleluia, existe a coroa de vida. Isso fala da vida eterna, isso fala da eternidade, isso fala de algo que não vai ter fim, aleluia. E é isso que nós cremos. É por isso que Jesus comprou um povo para si, independentemente de cor, raça, língua ou nação. É um povo que se chama igreja, que foi comprada e lavada com o sangue do Senhor Jesus. Na condição de combatente, Ele nos dá a coroa da justiça. É aquele que nunca desiste. Não é a primeira dificuldade que vai desistir, não é a primeira luta, não. A gente sabe que as lutas, muitas das vezes, na vida do crente, o inimigo quer colocar dúvidas na nossa crença, quer colocar dúvida na nossa mente. Será que realmente existe o céu? Será que existe realmente uma eternidade? Porque são tantas as doutrinas em meio as redes sociais hoje estão aí contaminadas, trazendo toda sorte de doutrina, de ensinamentos heréticos, ensinamento fora do contexto verdadeiro. E isso muitas das vezes tentam confundir a mente dos crentes. Saiba que esse momento de comunhão que nós temos aqui na casa do Senhor não tem preço, porque isso é o momento que o Senhor verdadeiramente fala conosco, a mensagem inspirada, vindo do céu para nós. Então, em meio a toda essa forma com que hoje age através das redes sociais, tentando colocar e desvirtuar as verdades dos conceitos da ortodoxia, da pureza da palavra de Deus, meu irmão, mantenha a sua fé.
Continua vindo na escola dominical, continua vindo os cultos de ensino, porque somente assim você vai se fortalecer. Não vai ser na primeira luta, não vai ser um vento de doutrina maléfica que vai levar a sua fé, que vai roubar a sua crença. Não, de forma alguma. Você está firmado, você está crente na palavra do Senhor que você recebeu. Então o combatente é aquele que verdadeiramente ele está crendo nas promessas de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala acerca do combate. Ele diz: combati o bom combate. No final, já da sua carreira, nos momentos que ele já aproximava para a eternidade, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Não adianta simplesmente começar, não adianta simplesmente o primeiro movimento emocional de aceitar a Cristo. É importante, é necessário, precisa passar por isso. Mas muito mais do que isso, nós devemos ser fiel até o fim. Aleluia. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Como está a tua fé, irmãos? Aleluia. Como está a tua fé, irmão, irmã? Será que você já tem colocado em dúvida às vezes aquilo que você já creu no passado? Nós somos a igreja que continua a falar em línguas estranhas, é a igreja que tem a presença do Espírito Santo, é a igreja que continua a falar que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, na evidência de falar em outras línguas. Aleluia. E somente dessa forma é que nós haveremos de vencer. É com a graça, é com o poder do Espírito Santo. Então, nos diz o texto bíblico, a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Aleluia. É aquele aquele juiz que julga com equidade, com a verdadeira justiça. Ele sabe, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe o que nós passamos. É por isso que ele se tornou homem. Contudo, ele está ao nosso lado. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o avivamento verdadeiro que nós precisamos. Ele também fala da condição de um atleta nessas recompensas. E na condição de atleta, ele fala da coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Olha que comparação maravilhosa que ele faz. Olha que analogia que ele faz, interessante, pastor Vicente, do atleta. Paulo era uma pessoa extremamente culto, um homem de tamanho conhecimento, e ele usa agora essa analogia, essa comparação. O atletismo é uma modalidade que existe, segundo os historiadores, há mais de 700 anos antes de Cristo, em que os gregos tinham as suas Olimpíadas, né? Que existe hoje Olimpíadas, que nós conhecemos. Lá no passado já tinha. E o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação, ele começa a olhar e começa a ver na vida do cristão. A vida do cristão é como um atleta. Ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. É essa a palavra que o Senhor está nos dando. Nós estamos correndo, somos atletas. Atleta de Cristo no sentido espiritual. Estamos correndo uma carreira que nos está proposta. Mas o corredor, ele tem algumas coisas interessantes. Eu comecei a pesquisar um pouco e ver que a modalidade de atletismo, ela tem algumas coisas que exige do atleta. Primeira coisa do atleta, ele tem que ser saudável, né, pastor? Ele tem que ter uma condição física legal, porque senão, isso fala também do lado espiritual, né? O atleta tinha que ter uma alimentação equilibrada, né? Não podia ser muito obeso, né, pastor? Olha lá, era a condição do atleta, né? Isso fala do crente.
que às vezes não consegue caminhar no sentido espiritual. Está muito gordo, está muito obeso espiritualmente, com tantas coisas que hoje vai acumulando na sua mente, vai acumulando na sua mente, chega um ponto que já não crê mais naquilo que creu no início, porque é o crente que está sabendo de tudo. Mas o saber de tudo é crer em Jesus Cristo, que salva, cura e batiza. Sem sombra de dúvida, a teologia é necessária, é importante, mas muito mais do que a teologia sistemática, é a crença em Cristo na sua essência e na sua simplicidade. É por isso que o atleta, ele tinha que estar nessa condição. Nos diz aqui, ó, 2 Pedro, né? Crescei na graça e no conhecimento. Então o atleta, ele tem que estar nessa condição. Uma coisa interessante também do atleta é quando ele está correndo, né, no estádio, ele não pode se descuidar da torcida. Se começar a olhar para um lado, para o outro, ele vai se distrair, vai cair, vai perder. Isso fala do crente, da distração, que esse mundo nos encanta. O hino 36 fala, né, passarinhos querem nos encantar. Isto é, esse mundo com as suas ofertas, ele quer muitas das vezes nos encantar, mas que o Senhor tenha misericórdia, que o maior encanto é crer em Jesus e ter esperança de um céu eterno, aleluia. Diz a poesia, né? Passarinho quer nos encantar, é assim. Às vezes a riqueza, o conforto, é interessante, é bom, mas quer nos levar ao lado de esquecer-se de Deus. O pecado, a prostituição, a luxúria, o orgulho, a inveja, quantas coisas más. Mas é para isso que o Senhor nos chamou, e é para isso que Ele sempre está com as suas mãos ao nosso lado, para nos dizer não ao pecado, e sim para o Senhor, crendo e tendo a esperança que existe uma coroa gloriosa para nós, essa coroa incorruptível. O corredor também é aquele que tem que ter as roupas apropriadas, não é qualquer roupa, né? Ele tem que ter uma roupa apropriada para o atletismo. Isso fala também das nossas roupas espirituais, estar revestido, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, do seu poder, da sua graça, da sua unção gloriosa, olhando sim para Jesus e esquecendo das coisas deste mundo. Mais do que nunca é um desafio para mim e para você manter a chama do Espírito Santo. E nesta noite, aleluia, queira o Senhor ter tido a vontade de nos trazer até aqui e dizer que nós necessitamos sim de que a chama do Espírito Santo continue no nosso coração. É com essa chama do Espírito Santo, irmão, que está aqui nesta noite, que a tua lágrima, que o teu choro, que o Senhor tem ouvido nas madrugadas, aleluia, que a tua condição de tristeza, porque aquele problema lá na justiça não foi resolvido ainda, mas o Senhor nesta noite está dizendo para você: eu tenho a vitória nas tuas mãos nesta noite. Esse problema, essa enfermidade, como dizem que para Deus não é nada. Quem sabe o médico já deu o diagnóstico que para a condição humana não tem condições. Mas o Senhor Jesus, Ele continua sendo ainda o médico dos médicos. Ele continua curando, aleluia. Ele continua realizando sinais e maravilhas. Ele continua realizando prodígios no nosso meio. Nós somos testemunha dos milagres que Ele tem feito. Não importa se você está passando no vale da sombra da morte, aleluia. Como diz o salmista: o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, aleluia. E nessa jornada da vida, eu também passei, não muito longe desses dias, passei pelo vale da sombra da morte. E eu dizia: Senhor, será que eu vou conseguir, Senhor?
Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via solução, não via condição alguma. Do ponto de vista financeiro não resolveria. Do ponto de vista de qualquer outro tipo de ajuda não resolveria. E eu vi que era uma permissão de Deus, para que ali no vale da sombra da morte eu pudesse ter essa experiência com o Senhor. E eu quero dizer que você está passando essa luta, essa provação, esse vale que você está passando, aleluia. O bom pastor nesta noite se coloca, e ele coloca com o cajado para te consolar, aleluia. Já não mais para te corrigir, não mais para te conduzir de uma forma extrema, mas nesta noite o bom pastor se coloca na condição de consolador da tua alma e dessa condição triste que você passa, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Existe uma recompensa gloriosa para aqueles atletas que vão até o final. Esta coroa incorruptível. Capítulo 1, capítulo 9, versículo 25 de 1 Coríntios. Vamos colocar de pé nesse momento. E nós vamos buscar ao nosso Deus. Nós vamos orar. Nós continuamos crendo no impossível. Nós somos o povo que crê no impossível, aleluia. Nós somos a igreja que crê no impossível, aleluia. O que fez a marca dessa igreja é a presença notória e clara de Deus na cura das enfermidades, na resolução dos problemas, e de que Deus fala conosco através da sua palavra, de que Deus usa homens e mulheres para falar conosco. E isso tem sido a marca dessa igreja, e é por isso que ela permanece viva, é por isso que ela continua marchando militantemente, aleluia. É porque existe a presença de Deus e do Espírito Santo que continua falando com esse povo. Não importa se o mundo às vezes nos julga como sendo um povinho, como um pequeno povo, como pequenas pessoas. Não importa isso. Não importa se os intelectuais, se os doutos acham que o que nós estamos fazendo é uma loucura. Não importa, porque a loucura dos homens é a sabedoria de Deus, aleluia. Eles não entendem porque não conhecem, mas nós conhecemos a presença de Deus e do Espírito Santo, aleluia. Nós vamos orar neste momento, e eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã que veio aqui nesta noite, essa sequência de trabalho da terça viva, aleluia. Quem sabe os momentos da tua vida têm te levado a um esfriamento espiritual. Já não tem mais aquele desejo ardente de estar lendo a palavra de Deus todos os dias, de estar orando, de estar jejuando, de estar buscando o Senhor. Nesta noite eu quero orar com você, porque nós somos uma família, nós somos um povo, e nós devemos estar unidos, orando uns pelos outros. Vem aqui à frente em nome de Jesus, vamos orar um pelos outros, nesse culto. Vamos fazer esta oração. Essa oração de comunhão, essa oração em que o Senhor vai nos trazer força do céu nesta noite. Venha, meu irmão, venha, minha irmã. Não que isso é motivo, quem sabe, se eu tenho que ir lá na frente para receber. Não, é um ato de fé. É um ato de fé. O Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. E como é bom nós estarmos em comunhão, como é bom nós sermos uma família, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Nós não sabemos o que está no interior, no teu interior. Só Deus sabe, Deus conhece. Eu não te conheço, é a primeira vez que eu estou aqui na igreja, mas o Senhor está te dando uma oportunidade, como um ato de fé. Nós vamos orar, aleluia. Nós vamos buscar a Deus, e no nome do Senhor, aleluia, o Senhor vai ouvir o seu clamor, o Senhor vai ouvir a sua petição, aleluia. Porque Ele é Deus e continua sendo Deus. A sua presença é sem sombra de dúvida clara, e Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Recebi um novo coração do Pai,
Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Gloriosa é a nossa comunhão. Canta lá, pastor, canta lá, ajuda. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Dê a mão para o teu irmão aí. Eu preciso de ti, para mim, querido irmão. Vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez. Foi um treino aqui. Vamos cantar junto. Vai lá. Do Pai. Coração é um coração regenerado que nós recebemos do Senhor. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Aleluia. Esse novo coração. Eu declaro, né? Declara aí agora. Eu declaro a paz. Declara para o teu irmão. Declara para o teu irmão. Te abençoe, meu irmão. Abençoa o teu irmão. Te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Te abençoe, meu irmão. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado. Assim bem ajustado. Seja abençoado em nome de Jesus. Totalmente ligado, expressando, aleluia, a glória do Senhor, uma família. Somos uma família. Vivendo que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê a vitória. O grande amor. Que Deus te abençoe e dê a vitória. Em nome de Jesus. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Somos uma família e quando nós estamos unidos, a força aumenta. E é dessa oração de igreja, de família, que nós vamos fazer essa oração agora. E vamos pedir uma bênção especial. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós nos colocamos diante de ti nesta noite, Senhor. Nesta igreja aqui em Engenheiro Beltrão, pastor Robson, e demais irmãos e irmãs que estão aqui, que vieram, Senhor, porque creem ainda que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este irmão, esta irmã, Senhor, nós que precisamos desse avivamento contínuo na nossa vida, não deixa, Senhor, a tomar conta do nosso coração, mas que nós possamos, Senhor, crer verdadeiramente que aqueles que permanecerem, existe uma recompensa, existe um prêmio glorioso, aleluia, que haveremos de receber um dia, aleluia. Senhor, aumenta a fé, aumenta, Senhor, a confiança de cada um dos teus filhos, e nos despede em paz, Senhor Deus, com a tua graça e com o teu poder, em nome de Jesus.